Olá, seja bem-vindo ao Minuto Jurídico. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos com rápidas e relevantes dicas jurídicas. No encontro de hoje, iremos tratar da pejotização. A pejotização provém de uma fraude com o fim de que o empregado constitua uma pessoa jurídica com o intuito de mascarar uma típica relação de emprego. As características de uma relação empregatícia estão presentes nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, como forma de mostrar, principalmente, que a subordinação é o que mais interessa na relação jurídica e ganha a observação do direito do trabalho, visto que no contrato de trabalho este elemento não se faz presente. O contrato de trabalho é um negócio jurídico que requer o seguinte: agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. No direito do trabalho, a forma é livre. Não há dúvida de que, sem contrato de trabalho, verifica-se, estrito sensu, não haver relação de emprego. Mas o contrato de trabalho é que dá origem a essa relação empregatícia. A prestação de trabalho pode manifestar-se por meio de uma obrigação de fazer pessoal, porém sem subordinação. A exemplo dos trabalhadores autônomos, tal qual uma obrigação de fazer, sem pessoalidade nem subordinação. Ainda, trabalhador autônomo, tal qual uma relação de fazer pessoal é subordinada, mas espaçada e ocasional, trabalhador eventual. Nesses casos, não se configura uma relação de emprego, um contrato de emprego. Esses casos, portanto, consolidam relações jurídicas que não se encontram, em princípio, sob a tutela da legislação trabalhista. Os elementos caracterizadores da relação empregatícia estão presentes nos seguintes requisitos: pessoalidade, subordinação, onerosidade, habitualidade ou não eventualidade. A subordinação está presente na relação de emprego, seja porque ela decorre da lei, artigos 2º e 3º consolidados, seja porque cabe ao empregador dirigir a prestação de serviços e, portanto, o contrato. A pejotização é o fenômeno ao qual a finalidade é disfarçar a caracterização da relação trabalhista. O trabalhador que se verifica nessa condição, para ser contratado pela empresa, é forçado a construir uma pessoa jurídica, constituindo-a formalmente, por meio da qual irá dedicar os seus serviços ao empregador, porém afastando-se do universo da proteção do direito do trabalho. Como forma de persuadir o prestador, o tomador promete conceder um bom aumento no valor da remuneração, devido à redução de custos e pagamentos de impostos. Porém, apesar do aumento da verba parecer vantajoso ao prestador, na verdade ele não estará protegido pela legislação trabalhista, englobando o direito a diversos benefícios exclusivos do obreiro, do empregado, como por exemplo horas extras, 13º salário, dentre tantos outros. As empresas, para se utilizarem da dissimulação da pejotização, se apoiam no artigo 129 da Lei 11.196 de 2005, o qual determina que, nos casos em que se apresenta quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, intelectual, em caráter personalíssimo ou não, para fins previdenciários e fiscais, estarão sujeitos unicamente à legislação aplicável à pessoa jurídica, sem prejuízo da observância do disposto no artigo 50 do mesmo diploma civil. Entretanto, a pejotização
que é ilícita, contribui também a uma ofensa à Previdência Social, transformando os empregados em pessoas jurídicas, trazendo um prejuízo imenso aos cofres públicos. Observamos que o fenômeno da pejotização vem se tornando cada vez mais frequente como uma fraude às relações de trabalho. Um trabalhador travestido de pessoa jurídica, posto para a prestação de serviços, porém presente todos os elementos caracterizadores da relação de trabalho. Neste caso, é importante conhecer o artigo 9º da CLT, o qual determina ser nulo de pleno direito os atos que fraudarem a relação de emprego, tendo o vínculo empregatício reconhecido. Portanto, a pejotização é ilícita. Nada mais é do que uma simulação para fraudar direitos do trabalhador e constitui-se crime. Tá bem? Portanto, tenha atenção, você empregador, que acha que encontrou na pejotização a solução para contratar verdadeiros empregados. E tenha atenção, você, empregado, a não se sujeitar a este tipo de situação em prejuízo dos direitos que a lei trabalhista lhe assegura. Esta é a nossa dica de hoje. Até o próximo Minuto Jurídico.